Muito bem, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Pasto do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e dando aí seguimento também à nossa série de exposições falando sobre os 10 mandamentos, E hoje nós iremos meditar no segundo mandamento. Segunda-feira nós fizemos a introdução dessa série. Ontem nós falamos sobre o primeiro mandamento e hoje estamos dando seguimento falando sobre o segundo mandamento. E se você não viu nenhuma dessas mensagens, não acompanhou nenhuma dessas mensagens, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva ou na playlist Os 10 Mandamentos, e você pode ficar a par de tudo aquilo que nós temos aqui compartilhado. Então não saiam daí, que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero aproveitar e convidar você para participar do nosso programa, mandando a sua mensagem, mandando a sua participação, interagindo com a gente, que nós queremos aí muito te conhecer, saber de onde você nos acompanha, porque é sempre aqui um prazer ter vocês aqui todas as noites meditando na Palavra de Deus. E você pode entrar então em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Então, mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, interaja com a gente, que nós queremos te conhecer. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida, sem perca de tempo, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, falando sobre os 10 mandamentos, hoje falando sobre o segundo mandamento: não aos deuses falsos. Não aos deuses falsos. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo.
Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. Então abra sua Bíblia aí, se você tiver aí no texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós iremos meditar na porção hoje dos versos 4 a 6. Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 6, que dizem assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o texto que corresponde ao segundo mandamento. E, como você pode perceber, há uma semelhança entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O primeiro mandamento fala-nos mais sobre exclusividade e prioridade, e o segundo mandamento fala mais sobre não falsidade, ou seja, não aos deuses falsos. E fica claro aqui também para nós um outro fator interessante, é que se você obedece ao primeiro mandamento, isso te leva a obedecer o segundo mandamento. Porém, se você desobedecer o primeiro mandamento, isso te fará desobedecer o segundo mandamento. Ou você será levado pelo seu desejo carnal, pecaminoso, pós-queda, de construir, de levantar para si, ou mesmo de confeccionar para si ídolos, deuses, segundo a sua própria imagem, segundo seu próprio coração corrompido e pecador. E aqui então fica claro também outro importante fato, é que existe o círculo vicioso positivo e existe o círculo vicioso negativo. Da mesma forma como a palavra de Deus nos diz que um pecado chama outro pecado e um abismo chama outro abismo, a mesma Bíblia nos dá a entender que se nós semeamos o bem, ou se nós fazemos o bem, ou o certo, o correto, se nós agimos pela obediência, nós vamos o quê? Semear, vamos colher obediência, vamos colher o bem daquilo que estamos fazendo. Então, o círculo vicioso tanto corresponde ao bem como ao mal. E no caso aqui,
o crente, ou o israelita, ou o membro do corpo de Cristo que está obedecendo ao primeiro mandamento, isto é, não terás outros deuses diante de mim, obviamente não irá fazer também o que? Imagens de escultura para si. E a verdade é que o tema da idolatria é muito antigo. Quando nós começamos a observar as escrituras, nós começamos a ler o texto bíblico, se nós fizéssemos um recorte, por exemplo, só a nação de Israel, relacionado ao tema da idolatria, nós percebemos que talvez esse tenha sido um dos maiores pecados, um dos maiores erros dos israelitas durante toda a sua história. Eles foram levados até as últimas consequências por conta da sua idolatria. Se nós pensarmos, por exemplo, no reino de Israel, no reino norte, por causa da idolatria, por causa da adoração a outros deuses, por causa da desobediência à lei do Senhor e etc., eles foram levados o quê? Para a Síria. Foram espalhados, nunca mais foram restaurados. Por quê? Por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado. Se nós pensarmos no reino de Judá, se nós pensarmos no reino sul, também foram levados até as últimas consequências. Foram levados para o cativeiro babilônico. E lá ficaram o quê? Por 70 anos. Por causa do quê? Por causa da sua idolatria. E a idolatria do povo de Israel só vai ser resolvida após 70 anos de cativeiro babilônico, em que esse povo vai sofrer e sofrer muito por causa do que? Da sua idolatria. Quando eles voltam para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do culto, para ter uma nova vida na sua terra, no seu habitat, eles nunca mais retornam o quê? A idolatria. Eles foram corrigidos a tal ponto, a tal nível, que a idolatria foi de uma vez por todas arrancada de sua história, de sua vida. Mas, no processo, eles viveram flertando com outros deuses, flertando com outras culturas, flertando com a idolatria. E isso perpassa toda a história da humanidade depois da queda. Depois da queda, todos os seres humanos, todos nós, estamos aqui sujeitos à idolatria. A idolatria é uma falsificação do verdadeiro Deus, da adoração do verdadeiro Deus. É quando o homem para de olhar para os céus e depender do Criador e começa a olhar para a terra e depender da criatura. E transforma a criatura em criador. Coloca a sua esperança, sua expectativa, sua transcendência na coisa criada ao invés do seu Criador. Ou mesmo coloca a esperança em si mesmo como criatura, ao invés de colocar a sua esperança no seu Criador. Se nós pensarmos, por exemplo, nas Escrituras, nós temos lá no livro de Juízes, capítulo 17 e 18, em que nos é narrado que a história de Mica, um efraimita, que tinha no quintal da sua casa, no fundo da sua casa, uma capela para os seus muitos deuses, para os seus muitos ídolos. Quando nós pensamos, por exemplo, no próprio livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14 e versículo de número 3, ele diz que os homens ergueram ídolos em seu coração. O próprio Santo Agostinho, talvez um dos mais importantes teólogos, ou melhor dizendo, o mais importante teólogo da cristandade, depois do apóstolo Paulo, ele
vai dizer nas suas confissões as seguintes palavras: estava de costas voltadas para a luz e com a face erguida para os objetos iluminados. Por isso o rosto com que os vi iluminados não eram iluminados, ou não era iluminados. Ele estava o quê? Olhando para as coisas e atribuindo isso o quê? Um status de divindade. Mas ele estava o quê? De costas voltadas para a luz. Ele estava de costas voltadas para aquele que é o único digno de adoração. Estava dando crédito à criatura ao invés de dar crédito ao Criador. O próprio João Calvino, talvez dos mais importantes reformadores depois de Martim Lutero, ele diz uma frase ou diz uma expressão que vai ficar conhecida como que o coração do homem é o quê? Uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O próprio Friedrich Nietzsche, um filósofo nihilista, que não acreditava numa esperança depois da morte. Para ele, depois que morreu, acabou. Não existe um antes, não existe um depois, só existe o agora. Ele pensava dessa forma, mas ele diz no seu livro Crepúsculo dos Ídolos algo que é interessante, porque ele diz assim, que há mais ídolos que realidades no mundo. Na concepção dele, existem mais ídolos no mundo do que realidades. E isso vai o que? Sendo configurado. Nós temos muitos conceitos que poderiam ser trabalhados sobre a idolatria. Muitas coisas nós poderíamos falar sobre a idolatria. A idolatria não está distante de nós. A idolatria está mais próxima de nós do que nunca. Muitas vezes há um preconceito e às vezes há um pensamento equivocado, muitas vezes, que a gente acha que a idolatria tem a ver apenas com pessoas que se curvam diante uma estátua feita de mármore, ou feita de madeira, ou feita de qualquer outro material. Mas a verdade é que a idolatria está muito mais ligada, está muito mais entranhada no nosso próprio coração e com aquilo que governa o nosso coração do que necessariamente com algo fora de nós. A idolatria está mais dentro de nós do que fora de nós. A idolatria está mais com aquilo que governa a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade do que qualquer outra coisa. Mas eu quero aqui pontuar, fazer aqui algumas considerações com vocês a respeito da idolatria, a fim de que nós possamos compreender com mais clareza. Em primeiro lugar, a idolatria é uma síndrome de que o homem querer ser Deus. A idolatria é uma síndrome de o homem querer ser Deus. Quando você volta lá para o Jardim do Éden, você tem a serpente, que era um personagem estranho a Adão e Eva, porque até aquele momento da história eles conheciam apenas o Criador, apenas a Deus. E aí aparece Satanás na figura da serpente, um animal astuto, que é o completo oposto de Deus, é o completo oposto do Criador, e começa a vender para eles uma ideia, começa a vender para eles uma ascensão. Olha, se você comer, certamente não morrerás. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Satanás distorceu as palavras de Deus. Satanás colocou ali uma casca de banana. E Adão e Eva são levados à queda. Eles começam a olhar para a sua realidade e começam a olhar para a realidade de Deus. Eles conheciam a Deus. E aí eles pensam, Deus, eu estou aqui, Deus está aqui.
Eu estou abaixo, Deus está acima. Eu quero ser igual a Deus. E quando eles comem do fruto, em outras palavras, eles estão dizendo: eu quero ser Deus. Eu quero ser adorado. Eu quero ter o mesmo status de Deus. E essa síndrome de querer ser Deus é idolatria, é pecado, é uma falsificação do verdadeiro Deus. E existe uma frase que diz que políticos querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente Deus quer ser homem. O homem sempre está querendo o quê? Ascensão. O homem sempre está querendo ser algo a mais do que lhe foi conferido. E qual que é a constituição do homem? O que é o homem? O homem é pó. O homem é nada. O homem é poeira cósmica, como alguém vai dizer. Mas o homem quer o quê? Ser Deus. Por causa do seu coração pecaminoso, corrompido. Segunda consideração. A idolatria é a falsificação de Deus. Porque veja bem, o que é a idolatria? Quando você não tem Deus como o seu Senhor, como o seu Salvador, quando você não tem esse aspecto de transcendência colocado em Deus, você busca essa transcendência em qualquer outra coisa. Na verdade, Deus ele confere aos seres humanos propósito. A vida do ser humano não faz sentido em si mesma. Por isso que o homem busca significado e propósito fora de si. Se você tira o aspecto do transcendente, porque o ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. Se você tira o aspecto do espiritual, do transcendente, do para além do ser humano, do para além de si, você faz com que o homem o que perca propósito, perca sentido. Afinal de contas, por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como todas as coisas surgem? Que são as perguntas o que centrais da história da filosofia até os dias atuais. Se você tira esse aspecto de propósito transcendente para além de si, e você não coloca isso em Deus, você acaba colocando isso em qualquer outra coisa. Que tornar-se-á o quê? Em um Deus falso. Tornar-se-á no objeto da sua adoração, da sua devoção. Você vai buscar o quê? Um significado que não é o próprio Deus. Você vai colocar significado na criatura, na criação, ao invés do Criador. Por isso que a idolatria é uma falsificação de Deus, é um Deus de 1,99. Já que você não quer servir ao verdadeiro, você busca servir o falso. Mas não existe homens que ficam sem adorar alguma coisa. Até mesmo aqueles que se dizem ateus. Eles procuram provar por A mais B a inexistência de Deus. Eles tentam provar por A mais B que Deus não existe. E a partir dessa perspectiva, eles estão conferindo o quê? Isso, um status de Deus. Quem é o Deus deles? É o antitipo de Deus. Porque se eles têm um conjunto de argumentos, de valores, de princípios que não partem de Deus, do Deus verdadeiro, então esse que eles conferem, argumentos, valores, torna-se o Deus deles. Eles sempre querem achar algo para além de si para conferir status de Deus. Terceira consideração, a idolatria revela o que de fato governa a vida do homem.
Um exemplo disso é quem? O próprio Ló. Ló, sobrinho de Abraão, caminhou com Abraão até que ele teve uma oportunidade de se apartar de Abraão e de se apartar do Deus de Abraão. Ló não era convertido, quem era convertido era Abraão. E não apenas Ló não era convertido, como suas filhas não eram convertidas e nem a sua mulher era convertida. Quando ele vê os campos verdes da região de Sodoma, ele não pensa duas vezes, ele vai para lá. E Deus salva Ló, há uma virada na história de Ló. Porém, a mulher dele saiu de Sodoma, mas o coração dela ficou lá. De modo que ela se tornou que uma estátua de sal, porque o homem é o que adora. O homem é o que adora. A idolatria revela aquilo que está o quê? Governando o nosso coração. Revela aquilo que está dirigindo a nossa vida. E é por isso que Deus diz ao seu povo: não farás imagem de escultura para ti. Não aos deuses falsos, só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Que Deus possa nos ajudar a entender essa palavra e a não viver uma vida de falsidade e engano, mas de verdade, adorando o verdadeiro Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.